Os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade em geral. Em razão disso, a Assembleia Nacional reconhece e declara na presença e sob a égide do Ser Supremo os seguintes direitos do homem e do cidadão. E aqui eu cito o artigo 15 deste documento, que diz: a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público para a sua administração. Ora, para quem não sabe, nós estamos aqui conhecendo o preâmbulo e o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso em 1789, quando ainda falávamos da Revolução Francesa, ou quando estávamos naquele momento. E eu gostaria aqui, ainda a título de introdução, ler um texto ou um comentário sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Votada e aprovada em 26 de agosto de 1789, estabeleceu ou sistematizou fundamentos para, a respeito dos direitos do homem e do cidadão, inclusive por parte da administração pública, e dispôs que a sociedade ou seus indivíduos, de forma prevista em lei hoje, possa pedir contas ao agente público. E aí eu pergunto, terá sido um dos fundamentos da criação ou para a criação dos órgãos de controle externos da administração pública? Presidente da República, governador, prefeito, parlamentares prestam contas a quem? Quando nós lidamos com os nossos gestores, com os nossos políticos, a quem eles prestam contas do recurso público que eles administram? Há normas, há critérios, tanto para execução como quando do momento de planejamento, e quem fiscaliza se eles estão falando ou fazendo devidamente. Para falar sobre isso e conversar um pouco mais sobre o Tribunal de Contas da União, que é um órgão de controle, e seus desafios, vamos conversar hoje com uma pessoa que é gaúcha da fronteira. É administrador de empresas, com mestrado em estudos de desenvolvimento na Universidade de Genebra. Ele é casado, pai de 4 filhos, tem 2 netos. Foi vereador por um mandato em Santo Ângelo, 2 mandatos como deputado estadual no Rio Grande do Sul e 3 mandatos como deputado federal pelo Rio Grande do Sul. É ministro do Tribunal de Contas da União desde 2005, tendo sido seu presidente no período de 2013 e 2014. Além disso, ele é autor de 3 obras literárias: Governança Pública, o Desafio do Brasil, em que é coautor, e da Governança à Esperança. E também a família Ribeiro Nardes, que é uma obra sobre a sua família e fala sobre a família no Brasil. O Advocacy Especial de hoje recebe o ministro Augusto Nardes. Ministro, obrigado pela participação do senhor hoje no nosso programa. É muita coisa para falar aqui, né? Tanto da sua história como da história do Tribunal de Contas, né, ministro? Mas isso faz parte de uma evolução natural que nós temos em relação às contas em toda a comunidade brasileira, mas também internacional, começando lá na França, que é o berço de muitos direitos, né? A Revolução Francesa foi a base de muitas mudanças no mundo. E, quiçá, futuramente vamos mudar mais ainda. A evolução é permanente, o ser humano sempre está com a tendência de modificações, porque a tendência de modificações pode ser pressionado pela sociedade, conforme você coloca que é um direito da sociedade de ter a prestação de contas, como também pode ser decorrente da necessidade da evolução das próprias instituições para poder subsistir. As instituições vão subsistir se tiverem condições de se reestruturar para poder conviver
com um mundo que está sempre em evolução. Quem diria que alguns fatos de 1600, 1800 são base ainda para muitas coisas que estamos vivendo. Agora estamos numa grande pandemia com muitas mudanças, né? Eu acho que as reuniões presenciais tendem a diminuir muito. Ou seja, passamos a ter agora uma mudança, uma modificação nos contatos que são mais via internet, via televisão. Eu fiz muitas chamadas, fiz muitas webinar, né? O webinar é uma forma de você se comunicar através de um contato virtual, que é muito mais cansativo, né? Sim. É muito mais difícil o contato, porque você perde aquela capacidade de interagir diretamente com a pessoa, tu está se dirigindo para uma câmera, então é mais difícil. Então o mundo está mudando e eu acho que pós-pandemia teremos outras mudanças bem significativas no país. Mas relembrar o que tu acabou de citar, especialmente um pouco da minha história, hoje eu tenho uma característica muito importante. Os mineiros no passado migraram para o sul, foram para aquela região da fronteira, para as Missões, da onde que eu venho, que é uma região que foi uma epopeia durante o período de 1750 até o Tratado de Madrid, quando aconteceu no Tratado de Madrid uma divisão do Brasil, na época ainda não totalmente dono do território gaúcho, né, que tomou-se conta depois, em 1801, a última, conquista feita pelos portugueses pelo território do Rio Grande do Sul, 1801. E até então aquele território pertencia à Espanha. Começou em 1620, mais ou menos, a entrada dos jesuítas e que conquistaram a região das Missões via Assunção. Na época era a capital da Espanha, uma das capitais mais importantes da Espanha. E depois o Brasil, ainda império, retoma em 1801 o território que é a epopeia das Missões. E os mineiros, nessa retomada do império, dessa região do sul do Brasil, mandaram alguns mineiros para aquela região para enfrentar os castelhanos, os espanhóis, e ocupar o território do Rio Grande do Sul. Por isso que o gaúcho é um pouco independente, né? Mas os mineiros colaboraram na formação do povo missioneiro. Muitos mineiros foram para lá. Inclusive o Getúlio Dornelles Vargas é da região das Missões. Depois ele trouxe um pouco da cultura do Rio Grande para Minas Gerais, mas antes os mineiros já tinham migrado para as Missões lá no sul do Rio Grande, fronteira com a Argentina, próximo da Espanha. Então, eu retomo um pouco essa história para contar e explicar como é que funciona esse processo. Sim, eu até ia deixar isso um pouquinho para o final, mas como você já está mencionando aí, eu sei que tem uma obra, cadê? Não temos aqui o livro, eu quero saber nesse vai de Mineiros para o Sul, como que os nardes vêm para Minas? É verdade. Ainda tem um pé fincado lá perto de Belo Horizonte, né? É verdade, a minha família, o município de Caeté, né? É o meu antepassado, minha quarta geração atrás, né? Ela foi fundador de Caeté, Leonardo Nardes, foi fundador lá em 1708, né? Foi fundador. Mas depois os mineiros foram para o sul, depois voltaram, muitos mineiros. Eu voltei, agora eu estou em Minas Gerais. Agora eu sou produtor em Buritis e Arinos. Né? Nós também vamos falar desse projeto. Porque tem uma obra que é Ribeiro Nardes, uma família do Brasil. Nessa que obra. É uma obra do senhor. É uma obra do senhor. Que conta essa história aí da essa família. Essa obra, né? que eu escrevi conta um pouco dessa história de Minas Gerais. E é muito interessante porque a primeira revolução importante que teve na América Latina foram dos Emboabas, né? Os mineiros se revoltaram contra os paulistas naquela região ali próximo a Caetés, na região de Sabará, aquela região que foi conquistada com muita mineração, né? E muito ouro saiu daquela região. E a minha família, então,
depois deve ter migrado para São Paulo e depois foram para o Sul e agora nós voltamos. Voltamos para as origens. Voltamos para as origens, Caetés. Eu quero falar sobre o projeto, esse projeto aqui em Minas. Mas eu queria saber, ministro, quando a gente fala de controle externo, eu peguei até aqui para falar sobre a declaração e da Revolução Francesa, mas me parece tão avançado quando diz os representantes, no caso do povo francês, reunidos em assembleia tendo em vista que a ignorância e o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e corrupção dos governos. Ou seja, em 1789 já tinha problemas que pareciam hoje. Né? Assim, são questões de hoje e nós temos tantos órgãos e tantas políticas e tantos fundamentos e tantos princípios. Nessa esteira eu perguntaria para o senhor, nós estamos aqui terminando, mas a gente continua a resposta do senhor no próximo bloco. O que é o TCU? Assim, nessa linha de raciocínio, onde que entra o Tribunal de Contas da União? E aí eu vou perguntar, onde que ele está localizado dentro da Organização Social Brasileira? Assim, está ligado a algum dos poderes? É um poder autônomo? E o que é o Tribunal de Contas da União? Bem, eu posso responder agora dizendo que o Tribunal de Contas da União é uma das instituições mais longevas do país. Primeiro o Banco do Brasil, depois o Tribunal de Contas da União. Portanto, Deodoro, né? Foi lá na época do Deodoro. O Rui Barbosa foi muito importante, né? Foi o homem que subscreveu para fazer a legislação, Rui Barbosa, Cerzedelo Correia, né? E, enfim, são pessoas chaves para a formatação do Tribunal de Contas da União, que é um órgão que fiscaliza todos os poderes da República, né? Está vinculado ao Congresso, nós somos eleitos via Congresso, os ministros são 9 ministros, 3 são eleitos via Câmara, 3 via Senado, 2 são indicados da carreira dos próprios auditores e do Ministério Público são 8, e 1 indicado pelo presidente. Então, o Supremo, todos são indicados pelo presidente, Suprema Corte do país, que está aqui atrás, dessa visão que vocês estão enxergando a mim, lá os prédios que no fundo é o Supremo Tribunal Federal. E nós, então, somos 9 ministros eleitos pelo Congresso, a maioria, e é um cargo que vai até os 75 anos. A principal função é fiscalizar todos os poderes. Fiscaliza todos os poderes. Eu quero falar o que é esse papel de fiscalizar todos os poderes e que poderes são esses. E nós encerramos o bloco anterior, ministro, falando sobre o TCU. O que é o TCU? O senhor colocou aí para nós onde que ele está dentro da estrutura do Estado brasileiro. E as funções, as atribuições do Tribunal de Contas, assim, para que serve o Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União faz a perícia da nação, é o perito oficial da nação. Todos os seus auditores são concursados, os ministros são eleitos via Congresso e, portanto, nós não temos aqui indicação política, né? O Tribunal de Contas da União tem essa vertente de fazer a fiscalização, buscar a transparência em todas as atividades públicas brasileiras, mas claro que concentra muito mais a sua fiscalização na União, nos recursos da União. Tribunal de Contas da União. Portanto, o tribunal tem um papel fundamental para o aperfeiçoamento da administração pública. Claro que ver a legalidade dos atos é a principal função, a conformidade. Mas isso veio numa evolução. Quando eu presidi o Tribunal de Contas da União, eu procurei buscar na Constituição Federal, no seu artigo 71, que diz que cabe ao tribunal ver eficiência também. Não somente ver se o ato está legal, se o ato ele está conforme a lei, conformidade, auditoria de conformidade, mas fazer também auditoria de operacionalidade, para ver se a educação está adequada, a saúde está adequada. Aí fizemos uma grande transformação no tribunal. Criei secretarias especializadas, nós temos 26 secretarias especializadas hoje. Na minha gestão, nós remanejamos as pessoas, mudamos em torno de 500 auditores de posição, cada um buscou uma especialização para não ser generalista. Os auditores têm conhecimento profundo do que está sendo feito em relação, por exemplo, infraestrutura, estradas, edificações, Petrobras, ou seja, as plataformas, também em relação às ferrovias. Estamos revolucionando agora nas ferrovias. Trabalhei muito agora, recentemente, para liberar uma ferrovia de São Paulo
para os dois Mato Grosso, que deu base para liberar a ferrovia do Espírito Santo a Minas Gerais. Terceirizar isso, passar para o setor privado, tocar isso com mais liberdade, com mais velocidade. Então, todas as concessões públicas do país, tanto de ferrovias, rodovias, hidrovias, tudo de iluminação, de energia que nos ilumina, tudo isso, telefone, passa pelo Tribunal de Contas da União. As concessões, então nós somos o perito da nação. Vai fazer uma licitação, tem que ver se está legal ou não está legal. Então, o tribunal, ele fiscaliza os poderes da República, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, mas também fiscaliza as estatais, toda a estrutura do Estado. Ministério Público também, federal, por exemplo. Ministério Público Federal, tudo nós fiscalizamos. Todas as licitações públicas que são feitas no país, nós fiscalizamos. Então, o Tribunal de Contas tem uma função, hoje, além de ver a conformidade, ver a legalidade, ser o perito da nação, ele também tem uma função que eu tentei fazer isso muito na minha gestão, é implantar temas para a gente fazer a prevenção, trabalhar preventivamente, ou seja, orientar o gestor, não somente penalizar o gestor. Nós multamos, penalizamos muita gente. Nós podemos afastar gestores públicos, nós podemos afastar e multar, colocar débito em relação a recursos que são desviados, o tribunal pode fazer isso. E depois, quando tem uma penalização, manda para o Ministério Público. O tribunal é um tribunal administrativo, mas ele encaminha tudo para o Ministério Público e pode abrir processos para penalização. Então, o Tribunal de Contas da União, além de fiscalizar o governo federal, fiscaliza o Estado e fiscaliza os municípios. Eu até fiz uma decisão muito importante para Minas Gerais, lá em 2006, tu te recordas do tapa-buraco? Eu tomei uma decisão muito importante, porque lá atrás o Itamar Franco tinha liberado recursos para o Estado de Minas Gerais, e esse recurso foi para cobrir algumas despesas do Estado, mas era para ser destinado para recuperar as estradas. Foram repassadas estradas da União para Minas Gerais. E o que aconteceu? Não foram recuperadas as estradas. Depois, como não foi o ato totalmente finalizado, eu fiz uma cautelar chamada satisfativa, que a União retomasse todas as estradas e recuperasse todos os buracos, porque o Estado não tinha condições de recuperar. Então, o Itamar conseguiu resolver o problema, porque pagou-se na época os funcionários públicos todos, com o dinheiro que foi, mas não recuperaram as estradas. Eu retomei as estradas para a União e mandei a União recuperar isso no governo do presidente Lula, em 2006. Então, o tribunal, ele também faz essa mediação entre estados, municípios e a União. E também fiscaliza os prefeitos. Agora nós estamos preparando uma cartilha para os prefeitos entender o que é governança, o que é compliance, o que é integridade. Aliás, esse é um ponto específico que eu queria conversar com o senhor. Só que antes, quando a gente fala um pouco de governança pública, que assim, é uma novidade, digamos, no Brasil, talvez, ou não seja tão conhecido, e há obras do senhor também, mas eu queria perguntar uma coisa. Quando o senhor fala Nós temos uma lei de licitação, que ela regula a contratação pública em todas as esferas, né? Então, quando o tribunal ele analisa contas, ele leva em conta a lei de licitação e o ordenamento jurídico como um todo, mas ele leva em conta também se seguiu as normas da contratação pública. Ok. O senhor está colocando aí que tem que ver se há conformidade, eficiência, eficácia, ou seja, os princípios constitucionais. O tribunal chega a esse meandro, assim, de ver, olha, deixa na análise ou no resultado de um processo de análise de contas, o tribunal vai chegar a ver se aqueles princípios constitucionais foram devidamente atendidos com aquela obra ou com aquele serviço. Por exemplo, partindo da licitação, para ver se obedeceu todas as regras. Eu estou falando aqui até um pouco bem, digamos, como dizemos em Minas, esmiuçado para quem está nos vendo ali e conseguir entender, até ver se esses princípios todos foram observados na hora que o Estado fez a contratação ou a realização de uma obra ou de um serviço. É isso. E pergunto, o tribunal dá conta de fazer isso? Porque a administração pública é muito complexa, né? O orçamento público é uma peça técnica muito complexa. O tribunal consegue fazer isso?
É possível fazer isso? Hoje, com a internet, ou seja, com a TI, tecnologia da informação, nós conseguimos avançar muito, porque nós acompanhamos tudo isso através de robotização, né? Robôs, nós temos robôs. Nós temos um robô aqui que se chama Alice, né? Nós temos outro robô que acompanha as licitações. Então, você faz tudo isso baseado em computação. Se começa a haver movimentos numa licitação que está fora da normalidade, o nosso robô, o nosso acompanhamento, vai detectar que está sendo comprado, digamos agora na época do Covid, medicamentos que estão com os preços superfaturados. Aí assinala, surge um sinal amarelo e pode chegar ao sinal vermelho. Tanto o Tribunal de Contas como o controle interno faz isso. A CGU, né, que é o controle interno do governo federal, que nos informa tudo o que está acontecendo. Controladoria Geral da União. No governo federal. O controle interno é muito importante. Nós trabalhamos sincronizado, controle interno e controle externo. Nós somos fora do governo. Nós podemos penalizar o controle interno, também pode tomar algumas medidas, mas quem tem o poder maior é o controle externo. Então, por isso, controle interno está dentro da administração, o controle externo está fora, que somos nós. No caso dos estados, tem os tribunais de contas dos estados que fazem esse trabalho. Tem o controle interno do Estado, que é muito importante, e tem o controle externo, que são os tribunais de contas dos estados, que fazem esse trabalho mais decorrente do dia a dia dos prefeitos com o governador. Nós fizemos todo o trabalho decorrente da União com os governadores e com os prefeitos, e quando tem recurso da União, cabe ao TCU fiscalizar. E temos muito trabalho em cooperação com a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Então, é tudo um grande sistema de operacionalização para evitar desvios e fraudes, e nós conseguimos detectar. O Petrolão, por exemplo, Petrolão surgiu já em 2009, nós alertamos o presidente Lula que não poderia se fazer tudo aquilo que estava sendo feito, que daria problema em relação à Petrobras. Nós avisamos em 2009. Alertamos o Congresso Nacional que não continuasse liberando recursos para a Petrobras, que poderia dar problemas de irregularidade, de desvio, de fraudes, em 2009. Aí foi vetada a decisão do Tribunal de Contas da União pelo presidente da época, o presidente da República, vetou a decisão e o Congresso acabou aprovando algumas coisas que já detectávamos que ia dar todos os problemas na Petrobras. Então, o tribunal ele serve também para fazer auditorias preventivas, auditoria de conformidade quando vê a legalidade, auditoria operacional quando vê a eficiência. Se está entregando, porque não adianta somente ver a legalidade, tem que ver se consegue fazer a prevenção para evitar o desvio e a fraude. E aí que entra a tese da governança de forma muito adequada. Eu trouxe a tese da governança para o Brasil na área pública. Em 2012, eu já percebi que nós tínhamos que evoluir, que não podíamos ficar na zona de conforto, só multar e penalizar, que nós tínhamos que trabalhar antes que acontecessem os fatos. Ministro, eu quero falar da governança. Aí entra a tese da governança. Mas agora, nesse tempo de pandemia, por exemplo, a gente já está vendo aí alguns fatos pela imprensa e tal. Houve uma flexibilização das regras de contratação em razão da pandemia e da calamidade pública, que é prevista no decreto do governo federal. O Tribunal de Contas já atua nessa... Porque ainda não chegaram as contas dessas compras que estão tendo problemas aí com o Ministério Público Federal, Polícia Federal e etc. O Tribunal de Contas já atua nesse momento? O senhor falou que é o preventivo, já tem uma atuação também para prevenir que haja desvios ou que isso não esteja de acordo com a lei? Sim, nós já temos essa atuação. Nós implantamos em 2013, quando eu assumi a presidência do Tribunal, auditorias chamadas operacionais, para ver o desempenho da administração pública. Aí tem que ver como é que está a governança de TI, se tem uma boa tecnologia da informação. Governança de pessoas, que são as pessoas que trabalham, melhorar a governança de pessoas para entregar melhor resultado. Governança de aquisições que fazem as compras. O governo é o principal comprador de quase todo mundo, né? Aquisições, isso aí são bilhões e bilhões de reais por ano que se compra. Governança de aquisições, governança de pessoal, preparar melhor o pessoal para entregar um serviço na saúde, na educação, em todas as áreas.
O Estado brasileiro tem, somando entre Estados, município e União, tem 15 milhões de funcionários. Estados, município e União e os terceirizados... É uma nação, né? É 5 vezes a população do Uruguai. E se isso não estiver bem coordenado, bem administrado, se não tem uma boa governança, não entrega produto. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, porque eu quero também, inclusive, mostrar essa obra do senhor, que já está na terceira edição, né? Tem uma terceira edição da editora Fora Governança Pública. É um dos livros mais vendidos do Brasil. Eu quero falar sobre isso. Esse livro que eu lancei sobre governança pública, o desafio do Brasil. E nós já estamos de volta aqui no programa conversando com o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. E se você tiver alguma sugestão de tema ou perguntas, mande um WhatsApp para o nosso contato aqui, que é o 31 98 959 7615. Ministro, nós encerramos o bloco anterior falando sobre o trabalho preventivo do Tribunal e, inclusive, falando de governança pública, que é uma das suas obras, né? Que é governança pública, que o senhor está aqui, acho que na terceira edição. Eu vou mostrar aqui, não sei se dá para pegar ali, mas senão depois a gente pode mostrar. É um desafio no Brasil hoje falar de governança pública, ministro, e compliance. Eu acho que é o maior desafio da nação. Se não melhorar a governança, tu pode mudar o presidente, pode mudar o governador, pode mudar o prefeito, tudo vai continuar da mesma forma que antes. Sabe por quê? O mandato de 4 anos é muito rápido. É muito volátil, passa com uma velocidade muito grande. E se a pessoa não sabe o que é governança e não tem noção do que é administração pública, ele não consegue entregar resultado, porque não tem uma boa governança no conjunto do município, do Estado, da União. Por isso que eu resolvi priorizar como tema central na minha gestão quando presidente de governança pública o desafio do Brasil. Um pai, uma mãe consegue orientar seus filhos durante toda uma vida, se monitorar o tempo todo, né? Se não monitorar os filhos, não acompanhar, não dar uma boa formação, muitos vão se desviar, vão entrar na droga, nas armas. Imagina um prefeito que fica 4 anos, se ele não tem uma boa estrutura, não tem uma boa experiência, ele é dominado pelo corporativismo e não entrega resultado para a sociedade, ou é dominado por aqueles que querem só tirar proveito da administração pública e não o benefício que a administração pública tem que dar na educação, na saúde, na infraestrutura. Então, a governança é o tema central que deve permear toda a entrega de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura, tudo. E o Brasil não tem boa governança. Então, durante esses meus quase 40 anos de vida pública, eu resolvi centralizar na governança. Se nós não mudar a governança, você pode mudar o presidente, ele vem muito bem intencionado, mas toda a estrutura é contra o presidente. Inclusive a legislação, né? Inclusive a estrutura jurídica. A estrutura tudo é contra. A você entregar alguma coisa, porque cada um quer tirar o seu naco, o seu pedaço. E aí o que você precisa entregar para a sociedade não entrega. Então, se não melhora a governança, não tem como você administrar Estado, município e União. Então, eu estou há 8 anos já trabalhando em cima da tese, lancei em 2012, lancei os livros, consegui fazer uma lei ainda no governo do presidente Michel Temer, comecei lá atrás ainda no governo da Dilma Rousseff, tentando convencer os que tinham que implantar uma boa governança, porque a governança te dá resultado. Você pode demorar uns 3 meses, 6 meses para implantar, entender toda a administração pública, mas a partir daí tu passa a comandar. Como a mãe e o pai começam a comandar o filho desde pequeno, ele conhece cada passo do filho, cada olhar do filho. Agora, 4 anos, se você não tem uma boa noção da administração pública, você passa 4 anos somente atendendo os pequenos pedidos, pedido disso, daquilo e tal, e não atende os pilares que é educação, saúde, infraestrutura. Então, o país não tem uma boa governança, nós temos que estabelecer a governança. E eu consegui já aprovar o decreto em nível nacional, estou tentando agora implantar nos estados e municípios. Tive uma longa conversa com o governador Zema sobre governança, ele tem uma noção muito clara sobre administração, porque vem do setor privado, mas precisa conhecer, está conhecendo e está começando a aperfeiçoar o estado de Minas Gerais. Então, eu tenho tentado contribuir não somente com Minas Gerais, tem muita diferença entre privado e público. O privado, tu manda a pessoa e, se o cara não vai, demite. O público, tu tem que convencer a pessoa para ir. Não, e premissas e finalidades, né? Então,
E premissas e coisas que no privado tu pode resolver as situações em curto espaço de tempo. No público é médio e longo prazo. E com 4 anos você não consegue resolver. Então, eu tenho sentido que Minas Gerais e o Brasil todo, nós precisamos implantar governança nos estados, municípios e União. Eu já consegui avançar nisso em 10 estados. Eu já fui visitar os governadores. Eu visitei todo o Brasil quando eu presidi o Tribunal de Contas da União. Eu visitei 25 estados para levar a tese da governança. Lançamos esses livros e estamos tentando, aos poucos, conscientizar que o prefeito, o governador que começa com a boa governança, vai terminar a sua gestão com uma boa entrega de produtos e vai entregar educação, saúde, infraestrutura. Agora, se ele não começa organizando isso, ele não vai entregar nada, porque a pressão é muito forte sobre o governante. E aí ele fica só resolvendo coisas que são muito pequenas e não as questões macros de um município, do Estado da União. Agora, ministro, assim, bem rapidamente, também nós temos a Lei 8666, que ela já é uma lei que já passou por alterações. Hoje, na visão do senhor, assim, uma fala rápida, o que o senhor vê hoje que precisa de aprimorar na 8666? 8666 precisamos de uma outra lei. Acho que precisamos fazer modificações. Já veio o RDC, que é um regime de contratação mais acelerada, mais veloz, né? E que já melhorou, aperfeiçoou um pouco, mas a 866 já está em discussão no Congresso Nacional para ser modificada, para agilizar. Nós temos todo um acompanhamento e tem que haver a modernização. O que nós temos que fazer no Brasil é simplificar as coisas. Simplificar. Não pode complicar. Essa cultura nossa portuguesa de querer complicar as coisas é muito ruim para o país. Nós temos que facilitar a vida do empreendedor, do pequeno empresário, como temos que facilitar a vida de quem administra e toca o município para poder as coisas acontecer. Claro, fiscalizar bastante, fazer prevenção, trabalhar antes que aconteça a fraude, o desvio, e aí a governança é importante, você ter os princípios da governança, que é a governança, o que é? Direcionar, mas tem que avaliar e monitorar o tempo todo. A gestão é outra coisa. Gestão é você planejar, executar, dinamizar, agir. Governança é direcionar, avaliar e monitorar e ter a visão macro. O governante que não tem isso, não consegue. Então, em relação a 866, ela é complexa, tem que ser facilitada. Eu fiz a lei do Simples no Brasil. Trabalhei 10 anos como parlamentar, quando eu fui deputado, para agilizar e fazer o Simples, pagar uma guia só. Nós temos que facilitar a administração pública e facilitar a vida do empreendedor para poder gerar emprego, distribuir renda, preparar o país para melhorar a competitividade da nação. Competitividade, se você facilita a administração pública e torna ela mais dinâmica, você aprimora o quê? O serviço público e aí o privado trabalha com menos burocracia. Hoje nós somos um Estado complicador e não facilitador no sentido das coisas agir rápido. Agora o governo está mudando muito com a TI. Já saíram 955 normatizações. Pode vir até o... Não há quem consiga acompanhar normas, né? São muitas normas. São muitas normas, mas tem que digitalizar tudo. Então, é muita coisa que, diariamente, a receita é muito atrasada do Brasil, a Receita Federal. Aí tu pega a Previdência também, aos poucos agora está sendo digitalizado. O governo está digitalizando muita coisa e facilitando a vida do cidadão. Nós temos que fazer isso imediatamente para melhorar a competitividade do país. Quando as coisas andam com mais velocidade, com mais dinamismo, você entrega resultado para a sociedade, aí gera empregos e a economia dinamiza e você consegue distribuir renda e dar dignidade para o cidadão, que é emprego. O que dá dignidade para um cidadão é emprego. Quando o cidadão não tem emprego, ele não paga o salário de quem trabalha com ele e não paga o seu filho a educação, não paga o aluguel, não paga nada. Então, dinamizar a economia é fundamental. Ministro, nós estamos chegando aqui no finalzinho. Eu quero falar de um projeto que o senhor falou que voltou para Minas, e eu quero falar desse projeto, né, que foi há poucos dias agora o lançamento. Mas antes eu queria fazer uma pergunta ainda de ordem técnica para o senhor, e eu vou pedir também, assim, bem rapidinho a sua resposta. A importância do TCU se dá de forma tão grande na União, que, assim, já teve
O senhor mencionou o Petrolão, mas houve também um outro caso emblemático no TCU, quando houve a análise das contas de um presidente que acabou sendo afastado. Não é questão política, mas assim, que razões técnicas num processo como aquele que o TCU analisa? Assim, o que ele analisou no processo? Eu estou falando especificamente do caso da ex-presidente Dilma. Assim, o processo passa aqui as contas do presidente. A votação política é lá no Congresso, não é no Tribunal de Contas. Mas o que é técnico e o que se apura no Tribunal de Contas para se falar, olha, essas contas não estão reprovadas, por exemplo? O TCU todos os anos dá um parecer técnico sobre as contas da República. Se chama parecer prévio. Pode ser favorável ou contrário. Pela primeira vez, um parecer foi contrário. Em 2012, eu como presidente, em 2013, alertei a presidente Dilma, olha, não está sendo contabilizada a previdência futura de todos os brasileiros, 1,2 trilhões na época. Se a senhora não continuar contabilizando, isso vai dar problemas. Ela me disse, Nardes, eu vou resolver isso. Aí mandou o Mânica falar conosco, o ministro da Fazenda da época, o Manteiga. Aí ela resolveu parte, mas daí surgiram as pedaladas. As pedaladas foram... O que são pedaladas, ministro? O pessoal que nos acompanha. Pegar dinheiro dos bancos, Banco Público, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, pagava os programas sociais e não usava o dinheiro do Tesouro, do orçamento, que já estava autorizado para fazer, e aí pedalava, ia pagar o banco depois, mas o dinheiro é do cidadão, porque a Caixa tem a poupança do cidadão. Mas qual que é o efeito disso? É porque aí também não aumentaria o déficit, por exemplo? Não aumentaria se não usa o recurso público e não aumenta o déficit. Mas o que foi mais grave da presidente na época, até apontado pelo Ministério Público, foi o fato de que ela abriu crédito sem autorização do Congresso. Abriu crédito em torno de, somando 2 anos, em torno de 50 bilhões de reais. Sem autorização do Congresso. Aí é uma responsabilidade muito grande e acho que essa é a razão principal do processo de impeachment. O TCU, como é perito... Que é uma questão política lá, né? Uma questão política que coube ao Congresso definir. Nós fizemos e mostramos para o Congresso. Todos os anos a gente faz, com todos os presidentes, não é somente esse ano. Todos os anos a gente dá esse parecer prévio. Então, foi uma questão técnica, puramente técnica, que se descumpriu a Constituição Federal e aí pôde o Congresso, baseado nisso, fazer o impeachment da presidente, mas baseado num voto técnico feito de forma unânime no tribunal. Eu fui o relator. E aí todos me acompanharam porque ficou claro, mas nós alertamos 2 anos antes que poderia acontecer isso. Nós estamos chegando aqui ao finzinho mesmo, mas o senhor falou que os Nardes voltaram a Minas. O que os Nardes estão fazendo agora em Minas Gerais? Que projeto é esse aí no... Eu estou no sertão de Urucuí, aí no vale, um vale bonito. São Francisco. São Francisco. Norte de Minas. Norte. Marinos, Buritis, próximo de Unai, não é muito longe de Montes Claros, enfim, essa região aí, que é uma região belíssima. Eu estou aí, eu sou de uma família de produtores rurais lá do sul, já foram os mineiros para o passado lá e depois nós voltamos agora, estamos em várias pontas do estado de Minas Gerais, tem uma Chapada Gaúcha, ali tem municípios que vieram, os alemães do Rio Grande do Sul, como vieram depois... Mas Chapada Gaúcha é em Minas? É em Minas. Ah, é? É. E olha que eu não sabia, ministro. Eu sou mineiro desde que nasci. Mas Minas Gerais, eu estou encantado. São muitas. Eu estou encantado com o estado de Minas Gerais. Eu já conheci o estado, já conheço ponta a ponta, já viajei de carro até a Bahia, saindo aqui de Brasília, mas também saindo lá de Arinos, onde que eu tenho a minha propriedade, e também já fui até o Espírito Santo de carro, já andei por todo o estado de Minas Gerais. É um estado maravilhoso. Eu estou feliz agora, eu já digo que sou mineirucho, ou seja, mineiro com gaúcho, aí. Porque é um estado maravilhoso, é um estado que um povo acolhedor, é um povo muito educado e, além disso, também tem uma cultura fantástica e se adapta muito à minha cultura que eu trouxe do Rio Grande, porque nós somos um pouco mineiro, um pouco paulista, os gaúchos, né? O gaúcho é uma soma de várias culturas que formatam o Rio Grande do Sul e, claro, depois com as migrações que aconteceram, há uma tendência maior de cultura europeia, mas misturado com todas as demais culturas brasileiras. Nós somos essa miscigenação, essa caldeirão de raças. O Brasil é um país fantástico e Minas Gerais representa um pouco de tudo isso. Então, nós resolvemos recuperar as nascentes do Rio São Francisco. Eu trabalhei... Rio São Francisco e Urucuia, que você falou? 70%... E o projeto consiste na recuperação das nascentes? Na minha propriedade passa o Rio Urucuia,
Mas o São Francisco, a estrutura dele, na parte hidrográfica, toda a estrutura, 70% é representado pelo rio Uruguaiana. Nasce lá na Canastra, na Serra da Canastra, mas as águas que saem desse planalto próximo de Brasília, que é a parte mais alta, de 1.000 metros, que nós estamos aqui em Buritis, aqui em Brasília, 1.200, 1.300, saem as águas que vão para o São Francisco e que vão também para o Prata, vão lá para o Rio Grande do Sul. Então as águas nos unem. E água é vida, sem água não tem vida. E se nós não recuperar as nascentes, nós não vamos ter água para o Nordeste. Então eu estou lançando uma campanha feita aí no dia do Cerrado, no dia 11, para que a gente possa implantar a metodologia... Foi feito agora, né? Dia 11. Dia 11. A metodologia de recuperar as nascentes de toda essa região, do Centro-Oeste, para beneficiar não somente o Nordeste, mas todo o Brasil. Minas Gerais, Goiás, toda essa região no entorno de Brasília e o estado de Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Então nós temos que fornecer água, recuperar as nascentes de toda essa região para viabilizar as águas para Juazeiro ou para Petrolina, para toda essa região, as águas saem daqui. E se você não recupera as nascentes, eu estou lançando uma modelagem de desenvolvimento sustentável, que a fazenda você tem que trabalhar para recuperar as nascentes, plantar árvores. Estamos plantando árvores nativas, porque muitos produtores vieram para cá, abriram com a soja, milho, mas tu pode plantar também árvores e também ter renda com árvores. E eu estou iniciando uma nova fase na minha atividade agrícola, transformando um pouco, saindo da área agrícola somente de grãos, continuo plantando grãos, mas também plantando árvores para ter rentabilidade de árvores, como pinos, como melaleuca e tantas outras árvores que são importantes, que você preserva o meio ambiente e também traz... Rentável, né? E é rentável e também traz uma recuperação do Cerrado. Então, o dia do Cerrado nós temos que homenagear, porque o Cerrado é responsável por boa parte das águas. E toda essa vegetação do Cerrado tem que ser aproveitada. Então, também utilizar para a medicina toda a estrutura que nós temos hoje na região do Cerrado, também. Isso é recomendável para a Amazônia. Eu, como ministro do Tribunal de Contas da União, mandei fazer uma auditoria sobre todo o Brasil, sobre a parte de ambiente, de meio ambiente, e não somente aqui no Cerrado, mas também determinamos fazer uma auditoria em todo o Brasil e depois em toda a América Latina, sobre a preservação de áreas, parques de reserva e a preservação de todo o Cerrado, para a gente fazer um desenvolvimento sustentável para acabar com esse discurso que o Brasil não preserva. Nós preservamos muito, mais que os europeus, mais que a África e mais que todo mundo. Nosso discurso e mostrar isso. E eu acho que o produtor rural pode fazer a diferença. O próprio produtor rural pode fazer a diferença. Agora, ministro, tem algum site, alguma informação? Como é que tem acesso à informação desse projeto que foi lançado aí no dia do Cerrado, no dia 11? Nós estamos fazendo através do Instituto Espinhaço. O Instituto Espinhaço é mineiro, é um instituto que está começando a crescer muito no Brasil e também já tem parceria com vários países, está recuperando. Nós já temos próximo de 300 cidades em Minas Gerais que estão sem água, estão com uma situação hídrica muito ruim. E se nós não recuperar imediatamente a água em todo o estado de Minas Gerais, nós teremos problemas seríssimos não somente para os animais, mas também até para o ser humano. Então nós temos que lutar para criar uma conscientização no estado de Minas Gerais, que tem muita água, mas não sabe administrar de forma adequada. E eu acho que quem tem que fazer isso é o Estado, o Instituto Florestal, a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que toda a equipe já do governo atual está empenhada nisso e nós temos que, através do setor privado, ou seja, o produtor rural, se engajar nessa luta do Estado e também mostrar para os outros produtores que ele pode fazer uma preservação ambiental plantando árvores onde estavam as nascentes e que foram secas. Se transformaram secas porque o animal pisa em cima, você não pode deixar os animais tomar água diretamente na nascente, você tem que afastar a nascente, fazer dos animais, afastar, colocando bebedouros distante da nascente, pode aproveitar a água, cercar ela,
com 30 metros, em alguns casos, em outros casos, 50 metros, cercar ela, aproveita a água, mas não deixa a água desaparecer. E plantar onde que você abriu a lavoura, com utilidade da soja, do milho ou do sorgo, você pode perder algumas hectares. Eu vou perder algumas hectares, mas estou recuperando água e vou ser produtor de água. Não somente produtor de soja, de milho, de sorgo, de feijão, mas vou ser produtor de água, que vai me ajudar a mim mesmo como produtor, porque a fazenda sem água não tem valor nenhum, mas vai ajudar muito mais os amigos do Nordeste que precisam do Rio São Francisco e todos os mineiros que precisam de água e todo o Brasil, porque a caixa d'água é o estado de Minas Gerais. Dia 11 de setembro é o Dia do Cerrado. E foi essa data que o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, escolheu para a inauguração do programa Fontes para o Futuro, feito em parceria com o Instituto Espinhaço, que tem o objetivo de recompor a vegetação nativa ao longo das bacias hidrográficas em todo o Brasil, mas principalmente no Rio São Francisco, visando a sua proteção. E para isso, ele reuniu em sua propriedade, na cidade de Buritis, Minas Gerais, autoridades, produtores rurais e a imprensa. Aqui está a caixa d'água do país. Daqui sai, através do rio Urucuia, a base principal do Rio São Francisco. Então essas águas que nós estamos recuperando vão chegar lá em Juazeiro, em Petrolina, vão chegar em todo o Nordeste brasileiro. E eu comecei um movimento aqui com centenas de produtores, com a ministra da Agricultura, ministro do Meio Ambiente, ministro do Turismo e o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, para que a gente possa dar esse exemplo e estabelecer uma modelagem para o resto do Brasil. Portanto, eu estou muito feliz porque muita gente veio de forma espontânea, os produtores rurais, e eu acho que com esse exemplo, com essa modelagem, a gente começando a produzir não somente soja, milho, feijão, além disso nós produzir também água, ser produtor de água, porque a base da lavoura é a água. Sem água nós não temos condições de produzir alimentos. E aqui na fazenda eu tenho 40 vertentes, então eu estou recuperando todas as vertentes para produzir mais águas. Elas estão produzindo, mas com uma intensidade menor, e eu acho que dá para aumentar a intensidade plantando árvores nativas, e é isso que estamos fazendo com o Instituto Espinhaço. O Instituto é uma organização social sem fins lucrativos e nosso maior ganho, se é que assim posso chamar, é ver o resultado acontecer para as pessoas. Para nós, pessoas é centralidade, e a nossa maior vitória é conseguir fazer um sonho se tornar realidade. A iniciativa do programa Fontes para o Futuro, ele tem um sonho de fazer prosperar uma ideia de como fazer a convivência harmoniosa entre pessoas e natureza no bioma cerrado, com a participação ativa dos produtores rurais. Então, a ideia é fazer com que esse sonho possa ser prosperado. Em Minas Gerais, hoje nós temos próximo de 300 municípios que já estão com problema de secas. Falta água durante o período mais seco e, portanto, nós temos que ajudar Minas Gerais, que é o principal fornecedor de águas do Brasil, para que esse exemplo se multiplique não somente em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. E assim, Fontes para o Futuro foi o nome que eu dei para o projeto. Nós estamos trabalhando para que os produtores de toda a região repliquem essa modelagem. O programa Fontes para o Futuro tem alta relevância nacional. É preciso incentivar pequenos e grandes produtores a não apenas extrair do solo e da natureza o que eles podem oferecer. Uma fazenda que antes só fazia o trabalho de colher da natureza e não retornava para a natureza o desenvolvimento sustentável. Agora nós estamos produzindo, além de sementes, grãos, nós estamos produzindo árvores também aqui. Eu também estou mudando um pouco, estou indo para outras atividades que eu possa plantar árvores e recolher da árvore também rentabilidade. Isso é muito importante. Então isso vai me dar uma condição de mostrar isso para todo o espaço
que eu ocupo aqui na região centro-oeste, que é um grande eldorado do Brasil, mas também para o Brasil. E a presença da ministra da Agricultura, do ministro do Meio Ambiente, ministro do Desenvolvimento, que é muito importante, porque ele que é responsável pela distribuição em todo o Nordeste. Nós estamos trabalhando junto com o ministro do Turismo, com todo o governo e com o Instituto Florestal de Minas Gerais, com a ANA, Agência Nacional de Águas, com todas essas lideranças para que eles multipliquem isso. Esse trabalho inspirador pode ser feito por todos nós, do pequeno ao grande produtor. A conscientização de cada um fazendo a sua parte pode minimizar os efeitos das mudanças climáticas que enfrentamos atualmente, conservando o solo e a água. O pequeno produtor pode ajudar muito ao fazer também o desenvolvimento sustentável, ou seja, aproveitando bem a água, jogando o mínimo possível de lixo. Eu aqui na minha propriedade já estou montando toda uma estrutura para aproveitar tudo que a fazenda produz e não ficar somente na soja, no milho, ou no feijão, ou no sorgo, produzir outras alternativas. Vou produzir uva aqui, vou produzir oliveira, vou produzir melaleuca, vou produzir pinos, já estou com o projeto montado para isso. Então eu estou criando várias alternativas e que vai servir de modelo para outros produtores, inclusive para o pequeno e médio produtor. Obrigado por esta conversa tão boa. Tem tanta coisa ainda para a gente falar de controle externo da administração, do próprio TCU, do projeto aí que o senhor lançou recentemente, mas voltamos para outra conversa, continuar esses assuntos todos, né? Obrigado, senhor, pelo seu tempo aqui conosco. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que isso é de interesse de todo o Brasil. E isso aqui nós vamos, espero que reverbere pelo Brasil afora a importância do controle externo da administração pública. Muito obrigado. Um grande abraço e uma satisfação ter falado com você e com todos os telespectadores. Obrigado. E nós estamos aqui encerrando o nosso programa, mas nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy.